Olá, meu nome é Karina, eu sou psicóloga clínica e eu gostaria de falar do sentimento de culpa. Antes de falar desse sentimento, eu queria ler um texto para vocês da psicóloga Renata Feldman, que diz assim: a culpa por comer demais, por amar de menos, por não ter tempo, por ser só lamento. Quem carrega a culpa no peito sabe a angústia que tem. Ou palavrinha pesada, sofrida, danada. Quanto mais culpa, mais tortura. O culpado leva o mundo nas costas, se veste de super-homem e acha que tem que dar conta de tudo. Tem? Comece a rever o peso que essa palavra grandiosamente pequena tem na sua vida. Experimente trocar culpa por responsabilidade. Pense um pouco aí, com seus botões. Se a culpa não é, na verdade, uma certa pretensão de perfeição. Até rima, mas a gente sabe que perfeição é um negócio que não existe. Perfeito? Esse texto, ele relata muito sobre como muitas vezes nós lidamos com o sentimento de culpa. Ele traz essa angústia, essa tristeza. Ele faz com que muitas vezes o pai ou mãe, ou até mesmo nós como filhos ou esposas, nós nos prendemos, no passado, e a gente fica remoendo a ideia de que nós não deveríamos ter feito aquilo, daquilo que nós acreditamos que seria o ideal. Então nós partimos por julgamento de nós mesmos, por críticas severas, e a gente se autoflagela por causa da culpa, A gente fica preso, eu deveria ter sido uma mãe melhor. E esse passado fica sendo remoído por esse sentimento de culpa, e muitas vezes, como a gente vive no passado, o hoje pede para a gente ter comportamentos e sentimentos e atitudes diferentes, mas que a gente acaba não estando em sintonia, porque o nosso sentimento de culpa está mais, como eu posso dizer, mais inerente ali, A gente está tomado pelo sentimento de culpa do passado e a gente não consegue corresponder à expectativa do hoje. Então, por exemplo, para vocês entenderem, a mãe que, digamos, não cuidou do filho na infância, foi uma mãe negligente, uma mãe que se afastou do filho, e aí quando esse filho está adolescente, ele cresce, ou porque precisou trabalhar, essa mãe por N motivos pode ter sido negligente e faltado com amor na ideia dela. Quando esse filho é adolescente, ele se envolve muitas vezes com situações de risco de álcool, droga, abusos de álcool e droga. Essa mãe ela não consegue ter comportamentos assertivos com o hoje, com aqui agora. Ela traz esse sentimento de culpa e muitas vezes ela acaba reforçando o quadro daquele adolescente por realmente ser tomada por esse sentimento. Então ela não consegue corrigir o filho, ela não consegue colocar limites, ela não consegue, de certa forma, educar de forma saudável esse adolescente. Porque esse sentimento de falta, que ela faltou, que ela não fez o que deveria lá atrás, acaba sendo o grande pano de fundo da vida dessa mãe, Mas eu gostaria também de convidar você, porque muitas vezes eu trazia isso no consultório e nos meus atendimentos e nos meus aconselhamentos, que a culpa não servia de nada. E se você partir dessa ideia de perfeição, de que nós temos que ser perfeito e de exigir, tanto de você quanto do outro, essa perfeição e esse julgamento, realmente a culpa não serve. Mas a gente tem um outro convite também. Todo sentimento que surge de nós, dentro do nosso interior, ele traz algo a respeito. E nós não podemos jogar esses sentimentos fora. Então, muitas vezes, para a gente não ser tomado por esse sentimento de culpa, nós temos que acolher esse sentimento e tentar entender o porquê nós estamos sentindo culpa. Por que a gente está tendo esse sentimento? E quando a gente faz essa análise, muitas vezes esse sentimento de culpa nos traz que nós realmente lidamos ali com aquela situação, com aquela pessoa, de forma violenta, de forma impulsiva. E o que é interessante analisar isso e acolher isso? É que muitas vezes nós podemos reparar essa situação, essa condição, e aí vem um processo de arrependimento, de perdão. Então, quando nós trazemos o olhar da culpa para isso, não de que levar para essa perfeição de que nós deveríamos ser e trazer essa exigência para nós, mas que ela sinaliza que talvez nós tivemos um comportamento não tão legal e que nós podemos reparar.
Então é esse o convite que eu faço nesse vídeo. Não deixe a culpa te tomar a ponto de você viver no passado e se autoflagelar, mas que ela traga uma ideia de que você pode vir a esse processo de arrependimento e de perdão. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima.